Então, bom dia. Meu primeiro inseto que eu vou dar início é o Serotoma arcuatus, mais conhecido como a vaquinha. A cultura de ocorrência que ele mais ocorre é o feijão, e as características da espécie é que essa espécie de vaquinha é encontrada atacando a cultura do milho, da soja e do feijão. São besouros pequenos, de 5 a 6 centímetros milímetros de comprimento, sendo adultos de coloração preta e amarelada, como vocês podem ver aí na imagem. O dano que ele pode acarretar é que eles atacam principalmente as folhas mais novas e tenras, deixando um grande número de pequenos orifícios nas folhas. Quando o ataque é intenso, observe que o atrasa o desenvolvimento das plantas. Então, uma das formas de controle dele é fazer a pulverização com inseticidas de contato e ingestão, aqueles que são registrados para a cultura, né? Então, o próximo inseto que eu vou dar continuidade é o Leptoglossum zonatus, que é mais conhecido como percevejo gaúcho ou o cowboy também, né? Mais conhecido. Então, as características da espécie é que ele é um adulto, é um percevejo de coloração geral marrom escura, medindo cerca de 20 milímetros de comprimento. Suas pernas posteriores são mais largas, apresentando a tíbia provida de expansão laterais, a semelhança de uma pequena folha, com manchas claras no lado interno. Então, suas culturas de maior ocorrência são a temóia, abóbora, chuchu, citros, girassol, goiaba, maracujá, melancia, melão, pepino e romã. Os danos que esse inseto pode acarretar é que os seus adultos são provocados pelos seus adultos, né? E na fase jovem, eles sugam a seiva dos ramos e dos frutos novos. E nessa sucção, ele injeta toxinas que contribuem para prejudicar o desenvolvimento da cultura. No caso de ataque nos frutos, a região que for picada fica empedrada e com algumas manchas, e alguns dias depois o fruto cai. Então, o seu método de controle é algumas espécies de inimigos naturais exercem bom controle sobre esta praga, como o joaninha e algumas espécies de mosca. E também um método de controle é realizar a pulverização com inseticidas específicos e seletivos aos inimigos naturais de produtos registrados para a cultura. Então, o próximo inseto que eu vou dar continuidade é o bicudo agodoeiro, é o Antonomus grandis. Então, as características da espécie é que o bicudo é considerado a principal praga do algodoeiro nas Américas. Se não for controlado corretamente, a praga pode causar perdas de até 70% de produção em função da alta capacidade de reprodução e elevado poder destrutivo. A maior cultura de ocorrência dele, como eu falei agora há pouco, é o algodão. Os danos que ele pode acarretar é que os primeiros adultos migram para a cultura por ocasião de florescimento, atraídos pelo cheiro, e atacam inicialmente os botões florais, que após o ataque apresentam uma brácteas aberta e posteriormente caem. As flores atacadas ficam com aspecto de balão devido à abertura normal das pétalas. As maçãs do algodão apresentam perfuração externa decorrentes do hábito de alimentação e ovoposição do inseto, sendo que internamente as fibras e sementes as fibras e sementes são destruídas pelas larvas, que impede sua abertura normal, deixando de deixando meio pretas, enegrecidas. As chuvas em períodos chuvosos favorecem o desenvolvimento dessa praga. Uma vez que a umidade existe, conserva os botões atacados para o período maior. Então, seus métodos de controle é a utilização de produtos químicos que devem seguir as recomendações técnicas da cultura, além da utilização de produtos químicos, recomenda-se outras formas de controle,
que é a época de plantio, a catação dos botões e o arranquio e queima dos restos culturais. Então, outro inseto agora que eu vou dar continuidade é a Spodoptera cosmioides. Então, aí, como vocês podem ver na imagem, está a fase dela de mariposa adulta e a fase de lagarta na folha. Então, as características da espécie são que são mariposas pequenas, que medem aproximadamente 40 milímetros de envergadura, em coloração parda. As lagartas atingem 40 milímetros de comprimento, quando totalmente desenvolvidas, de coloração meio parda, com manchas pretas no dorso. Transformam-se em crisálidas no solo. As culturas de ocorrência delas são berinjela, pimenta e soja. O dano que elas podem acarretar é que elas destroem as folhas, podendo provocar desfolha total, que prejudica o desenvolvimento da produção e da cultura. Então, o controle dela é feito com o uso de produtos registrados para a cultura. Então, o meu quinto e último inseto que eu escolhi é o Eucristus eros, que é o percevejo marrom, né? Então, as características da espécie é que são percevejos com 11 milímetros de comprimento, de coloração marrom uniforme e abdômen verde. As culturas de ocorrência dele são algodão, girassol, em pastagens, soja e em várias outras culturas também ele ocorre. Os danos que ele pode acarretar é que os prejuízos resultam da sucção da seiva dos ramos ou haste das vagens, limitando a produção. Também geram toxinas, provocando a retenção foliar. Então, o seu controle o controle desses insetos deve ser feito utilizando-se produtos em pulverização, escolhendo-se aqueles mais seletivos aos inimigos naturais e menos tóxicos aos homens. Então, também se deve utilizar produtos de carência curta, principalmente se a produção for destinada ao consumo em verde. E era isso que eu tinha para apresentar.